Nós temos falado aqui sobre ídolos do coração. Temos aprendido que o nosso coração, ele é, por natureza, uma fábrica de ídolos. Essa é uma expressão que João Calvino usou. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos são coisas ou pessoas que disputam lugar com Deus em nossa vida, em nosso coração. E a nossa cultura, ela está repleta de ídolos, de deuses rivais. Hoje temos os deuses da fama, os deuses do poder, os deuses do sucesso, da beleza física, da boa forma, do dinheiro, do poder. São ídolos, são deuses rivais que tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida. Tim Keller diz que os deuses hoje não estão só presentes nos templos, mas estão presentes também nas academias, nos shopping centers, nos centros financeiros, nas empresas, nas clínicas estéticas e até na igreja. Então, o conceito de ídolo no século XXI é muito mais sutil do que o conceito de ídolo lá no começo da história, no tempo bíblico, do Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque a idolatria é sempre quando você tenta buscar ou encontrar felicidade, segurança, significado, senso de identidade em outra coisa ou pessoa que não seja Deus. Paul Marshall diz que todo pecado é uma expressão do pecado básico da idolatria, de colocar alguém ou outra coisa no lugar de Deus. Então eu estou assumindo aqui que todos nós lutamos com os deuses rivais. Nós não estamos isentos. Todos nós cristãos, falando de nós cristãos evangélicos, embora não sejamos estrito senso idólatras, enfrentamos esses deuses rivais que tentam atingir a nossa vida, tomar o lugar de Deus. Portanto, o nosso desafio, e hoje eu quero compartilhar com você isto, como identificar e remover os ídolos do coração. Será que existem algumas perguntas, alguns caminhos, uma fórmula para eu identificar quais são os ídolos rivais no nosso coração? Martinho Lutero, lá no século XVI, ele afirmou no seu Catecismo Maior que os 10 mandamentos começam com um mandamento contra a idolatria. Lembram? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, correto? Ele diz, os 10 mandamentos começam com um mandamento contra a idolatria, porque a motivação por trás da quebra da lei está na idolatria. Porque a gente quebra a lei, porque há algo mais importante em nosso coração do que Deus. Algo que você acredita que precisa para ser feliz. Vamos entender isso aqui. Ele está nos dizendo que, por que nós quebramos o dia de descanso? Por que nós desonramos pai e mãe? Por que adulteramos, mentimos? Por que matamos? Por que cobiçamos? Todos esses pecados têm como causa básica a idolatria, porque nós achamos que não podemos ficar sem essas coisas e quebramos o mandamento por causa disso, porque estamos em busca de felicidade. Por exemplo, por que as pessoas negligenciam o descanso? Porque elas acham que o trabalho é que traz realização para a sua vida. Por que as pessoas cobiçam o que não têm? Porque acham que a felicidade está no que o outro tem, não no que eu tenho. Por que as pessoas muitas vezes matam? Porque vão em busca de dinheiro e tudo mais, então tem que eliminar alguém. Então ele está nos dizendo, e isso é plena verdade, que os 10 mandamentos começam com um mandamento contra a idolatria, porque a quebra de qualquer lei, o que está por trás dela é a idolatria. Você está buscando razão para a sua vida, segurança, felicidade em algo ou alguém que não seja Deus. O segredo, então, queridos, é identificar e remover os ídolos do coração. Então, hoje eu quero falar sobre algumas perguntas que nos ajudam a refletir sobre quais são os deuses rivais que estão aí tentando ter lugar no nosso coração e o que fazer para removê-los. Mas temos que lembrar o seguinte, como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês a nossa vida. A nossa vida, somos seres integrais, seres holísticos. Nós temos mente, temos afeições e temos volição. Usando palavras mais simples, temos a mente, temos aí os desejos
e temos também a vontade. Então, não dá para dizer assim, olha, até aqui vai a mente, aqui começam os nossos desejos, aqui começa a nossa vontade. Nós, seres humanos, expressamos e vivemos a nossa vida nesse ambiente. Temos os pensamentos, as crenças, o entendimento, temos também os anseios, os desejos, os sentimentos, e temos também, com base nisso, as nossas escolhas e determinação. Então, nós precisamos estar atentos à dinâmica da nossa vida, porque toda identificação e remoção de ídolos que são rivais, passa por entendimento dessa dinâmica. Eu queria compartilhar com você hoje Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus e convidar você a ficar em pé mais uma vez. Os primeiros versos desse texto, eu considero aqueles versos icônicos que ficam na nossa vida. É bem provável que você lembre-se dele por muitas vezes, porque eles são diretos, são diretos e ao mesmo tempo curtos, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. O texto fala sobre as coisas do alto. O que são coisas do alto? São as coisas que fazem diferença no reino de Deus, o que tem valor eterno. É uma comparação com aquilo que é coisa terrena. Nós vivemos em duas dimensões. Nós vivemos, como diz os teólogos, no já e no ainda não. Vivemos nesse mundo, mas também vivemos com outros valores, que são os valores celestiais, não é verdade? E só o cristão vive assim, porque a vida do cristão ela é para além das coisas terrenas. Então, esse texto fala sobre as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 11. Olha o que diz o texto. Vou ler os primeiros 4 versículos agora e depois leremos os outros versos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus ou à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos orar. Deus de amor, quando nós abrimos a Tua palavra, nós abrimos desejosos de que ela, mais uma vez, fale ao nosso coração, que ela nos desafie, que ela nos confronte, que ela vá profundo à sede da nossa vida, para que as transformações sejam efetivas. Nessa manhã, quando vamos refletir sobre ídolos que precisamos identificar, que o Senhor fale conosco por meio desse texto extraordinário do apóstolo Paulo, escrito sob a tua inspiração. Fale conosco agora, é minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se sentar, querido. As coisas do alto são as coisas que têm valor eterno. As coisas do alto são os valores do reino de Deus. Como disse, o cristão vive em duas dimensões. O cristão não pode viver como se a vida fosse só no aqui e agora. O cristão vive no aqui e agora, ele não é um alienado, mas ele vive à luz dos valores do reino de Deus. É fácil fazer isso? Não é fácil. Por isso que os deuses rivais muitas vezes são bem-sucedidos, porque nós começamos a viver, esses deuses rivais tomam lugar na nossa vida. E eu quero pensar com você nesse texto sobre como identificar e remover esses ídolos. Então eu quero hoje compartilhar com você 3 perguntas e 3 decisões que Paulo nos ensina a tomar aqui. Primeira pergunta, quem me ensinou a pensar dessa maneira foi o Tim Keller. Uma pergunta para você identificar um Deus falso. Quais são os seus maiores desejos? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Pensa aqui um momento. Tá? Quais são os seus maiores desejos? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Isso é, você está correndo atrás do quê? Do que você corre atrás? O que você mais deseja na sua vida? Você já observou que é muito fácil e quase natural nós ficarmos pensando só nos planos para a nossa vida aqui?
e nós esquecemos de que a vida é mais do que a vida aqui na terra. Jesus disse: não acumulem para vós tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Mas sejamos sinceros, atrás de quais tesouros nós corremos? Quantas das nossas conversas falam assim, estou agora aprendendo uma aplicação para aumentar o meu tesouro no céu? Quantos de nós tem esse tipo de conversa? Eu falo, não, você está louco. Tesouro direto a gente discute. Mas tem um tesouro melhor. Quando a gente discute assim, olha, eu quero me envolver porque eu quero investir no céu. Tesouros aqui não são só valores financeiros, mas tudo que é importante na vida. Ele fala assim, não acumule tesouros, não viva nessa vida só aqui. O que é que temos buscado? Será que nós temos buscado só as coisas da terra? Mas o texto diz aqui, Paulo diz, olha, nós temos uma nova natureza, nós somos salvos, temos que buscar as coisas do alto. Ele está nos alertando para o fato que nós podemos ficar tão ocupados com cada detalhe da nossa vida, que nós não temos tempo ou não damos atenção às coisas espirituais. Nós estamos, muitas vezes, dando todo o nosso suor para construir negócios, para fazer progredir as carreiras, para sustentar a família, e o alvo espiritual, o alvo do alto, fica esquecido. Ele fala, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não está dizendo, queridos, para você abandonar a sua vida, para você abandonar os seus negócios, para você não se preocupar com a sua carreira, para você ser medíocre, para você negligenciar a sua família. Não. É o alerta para o fato de que enquanto eu vivo a minha vida aqui, com as obrigações que eu tenho, eu não devo esquecer que Jesus precisa ser o centro da minha vida. Ele está dizendo que os meus interesses têm que ser para além dos interesses aqui, que no final a minha prioridade tem que ser Deus. Isso não é fácil, porque nós entramos num ritmo de vida natural. Ele está dizendo assim, olha, viva a sua vida aqui, viva até intensamente, faça bons negócios, seja um ótimo profissional, pense na sua carreira, cuide da sua família, tenha sonhos, planeje as suas viagens, planeje como viver na sua aposentadoria, planeje a sua vida. Porém, não deixe que essas coisas tomem o lugar daquilo que é mais importante, que é o reino de Deus. Então, queridos, a primeira pergunta que me ajuda a identificar se há um Deus rival tentando entrar na minha vida é: quais são os meus maiores desejos, quais são as coisas mais importantes da minha vida? E elas precisam ser as coisas do alto. As coisas que têm valor na eternidade. Em outras palavras, eu preciso estar envolvido em servir ao próximo. Preciso estar envolvido em investir no reino de Deus, preciso estar envolvido com a obra missionária. Eu preciso estar dando muito valor à minha comunhão diária com Deus, porque isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O tempo que eu tenho com Deus aqui, que eu invisto na minha vida com Deus aqui, é investido, é computado lá no reino de Deus. Eu tenho que estar preocupado em olhar para as pessoas como pessoas que precisam do amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso plenamente, porque ele tinha uma agenda. Ele tinha uma agenda que era religiosa. Ele tinha uma agenda de vida. Mas quando ele teve um encontro com Jesus na estrada que ia para Damasco, então quando ele teve aquele encontro, ele mudou completamente a sua vida. E ele diz assim, aquilo que eu achava que era importante, eu considero como perda. Eu considero sem nenhum valor para conquistar a Cristo. Então ele está dizendo assim, olha queridos, viva a sua vida aqui intensamente, mas sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o meu desafio para você nessa manhã, todo dia, comece a avaliar a sua vida, o seu plano, a sua agenda, e dizendo assim, o quanto tem de reino de Deus nessa agenda? Aí alguém diz assim, não, mas são duas vidas meio, eu não vou viver de uma maneira desequilibrada. Ou alguém diz assim, não, mas como que eu vou ver essas duas vidas ao mesmo tempo? Queridos, lá no seu trabalho, que a agenda do reino faça parte. Na sua família, a agenda do reino faça parte. Não é uma vida paralela. Na verdade, é presente na sua vida. Como você pode desenvolver o seu trabalho priorizando o reino?
como pode cuidar da sua família, como pode fazer investimentos. Você colocar a agenda de Deus, estar buscando o reino de Deus no seu dia a dia, até no seu trabalho, na sua casa. Essa é a primeira pergunta. Busquem as coisas do alto. Dê valor àquilo que vai computar para a vida eterna. Mas há uma segunda pergunta. O que ocupa o seu pensamento a maior parte do tempo? Pensar aqui, usado pelo apóstolo Paulo, é no que você concentra a sua mente. Alguém disse muito bem, para onde a sua mente voa quando você não precisa pensar em nada assim, digamos, que está exigindo a sua atenção? Onde você faz as suas divagações? Aí a gente tem que perguntar, será que quando eu posso pensar em alguma coisa, eu vou dizer a expressão aqui, o meu pensamento voar, tem reino de Deus aí ou não? Ou só tem reino do mundo? Tá? Você já observou como é fácil ocupar nossa mente o tempo todo só com a agenda do mundo? Não é fácil, é o natural, ele ocupa. Mas eu digo a você novamente, nós não somos ETs. Nós não vivemos aqui nesse planeta como alguém alienado. Nós temos tarefas para realizar, nós temos contas para pagar, família para cuidar, gente para dedicar a nossa atenção, carreira para se preocupar. Então é natural que a gente tenha alvos para a nossa vida aqui nessa terra. Mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo, isso é uma armadilha, porque eu posso fixar a minha mente tanto nessas coisas que eu vivo como se a minha vida se resumisse a essa dimensão. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. E ele fala, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. No que nós temos pensado de maneira majoritária o tempo todo? Muita gente está pensando, e não é nada errado pensar nessas coisas que eu vou citar agora. O errado é elas dominarem completamente a nossa vida. Quando nós preocupamos só em melhorar de vida, só pensamos na próxima viagem, só pensamos em comprar aquele próximo carro, só pensamos em progredir na carreira e nós esquecemos de pensar nas coisas do alto. Rouba da nossa mente as coisas do alto. A preocupação com coisas lícitas, legítimas, que eu citei agora, muitas vezes roubam da nossa mente o que deveria ocupar o lugar da nossa mente, que é a glória de Deus, o avanço do reino de Deus, a adoração que Deus merece, a comunhão diária com o povo de Deus, o serviço ao próximo. Ele diz, pensem nessas coisas. Nós temos que fazer uma análise, talvez valha a pena essa semana você pensar, quantos dos meus pensamentos essa semana tinham alguma ligação com o céu? Quantos dos nossos pensamentos em ligação com o céu? Nós vivemos em um modo automático, pensando nas coisas da terra. Você não será um pior profissional, você não prejudicará a sua carreira, você não será um pior marido, pai, você não será um pior cidadão se a sua mente pensar nas coisas do céu. Pelo contrário, você vai aplicar a dinâmica do céu na sua vida diária. O sucesso de alguém, você sabe, está diretamente relacionado com o quanto eu penso naquilo. Pessoas bem-sucedidas pensam, dormem pensando naquelas coisas. Uma vez um executivo da Embraer recebeu a seguinte pergunta de alguém olhando a Embraer. A Embraer hoje é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Tem parcerias com os americanos, com os chineses. A Embraer é uma grande companhia, inaugurada em 1969. Então, perguntaram a esse executivo qual era o sucesso, qual era a razão do sucesso da Embraer. Olha o que ele respondeu. É que aqui na Embraer, todo mundo dorme em avião, bebe avião e come avião. Ele disse, aqui o pessoal pensa em avião o tempo todo. E por pensar em avião o tempo todo, dá certo. Nós somos o terceiro maior fabricante de jatos comerciais do mundo. A questão é, será que nós pensamos no céu? Jantamos pensando no céu? Comemos pensando no céu? Bebemos pensando no céu? Será que a gente pensa nos valores do reino? Então, nós vivemos a nossa vida, mas com os pensamentos repletos. Vejam só, como é que alguém, por exemplo, desfruta de, por exemplo, uma viagem,
pensando no céu? Naquele momento ele sabe que aquele é um presente de Deus para ele. Que ele não depende, que ele pode parar o seu trabalho para desfrutar da vida, porque a nossa alegria não está só no trabalho. A alegria está no Senhor, a gente desfruta a vida. Então, naquele momento, é uma mentalidade do céu, do alto. A gente vive a vida lembrando. Você está desfrutando com a família, o tempo todo agradecendo como bênção de Deus para a sua vida. Quando você investe em alguém, você sabe que está investindo na vida de alguém que é precioso para Deus. Quando você prioriza estar na igreja para louvar ao Senhor. Quando você, lá no seu dia, diz assim, olha... O dia vai ser longo, mas eu não vou negligenciar o meu tempo com Deus. Vou começar com oração e leitura da Bíblia. Quando você tem que resolver um problema, e ao invés de agir pelo impulso terreno, fala assim, Deus, como que eu devo agir aqui? Como eu tenho orado para as pessoas reagirem à política como Deus deseja. Porque a gente esquece, parece, de Deus, das coisas do alto, e reage e age como? Humanamente. É uma área. Como é que eu ajo? Como eu ajo quando alguém me ofende? Paulo está nos ensinando. Você deve viver com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Concentre sua atenção, seus interesses nas coisas de cima. Então, essa semana é um teste para nós. O que ocupa o meu pensamento a maior parte do tempo? O quanto tem de reino de Deus, quanto tem de céu, de valores do reino no meu dia a dia, nos meus pensamentos, ou os meus pensamentos estão restritos às coisas terrenas? Uma terceira pergunta: o que mexe com as suas emoções? Ou o que atrai as suas emoções? Lembram? Nós temos mente, temos afeições e temos vontade. E aqui uma pergunta sobre os nossos desejos, aquilo que Jonathan Edwards chama de afeições. O que mexe com as nossas emoções? Eu acho que uma das coisas mais claras para nós é que nós somos seres marcados por emoções. Que somos seres pensantes, está claro para todo mundo. Mas a questão que a gente vai lembrando, porque a nossa vida ela é em grande parte regida pelas emoções que nós temos. Eu diria assim, nossas reações e depois as nossas ações. Aí o apóstolo Paulo prossegue, eu quero ler com você agora o verso 5 em diante, que ele dá o terceiro conselho para nós. Ele fala, verso 5 de Colossenses 3. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nela. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? O que mexe com as minhas emoções? O que me atrai? E aí Paulo diz assim, vivam movidos pelas coisas do alto. Ele fala assim, verso 5, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E depois, verso 10, se revistam da nova natureza, da natureza do alto. Então, Tim Keller diz que se você tem ídolos no coração, você estará mais sujeito a satisfazer esse ídolo com reações terrenas, queridos. Você será tentado, diz ele, pela imoralidade, pela impureza, pelas paixões, pelos maus desejos. Eu diria aqui também, pela ira, pela malícia, pela blasfêmia, pela linguagem obscena, pela indignação. E ele fala assim, faça morrer essas coisas. Tudo deve fazer morrer. Vejam só. É um teste infalível. A minha reação diante de quando as minhas emoções são tocadas.
E por isso nós temos que checar a nossa emoção e depois a nossa reação. Quando um ídolo é ameaçado, ele reage. Deixa eu explicar para vocês de maneira prática isso. Se você tem o desejo de poder, é um ídolo na sua vida, ou um ídolo que está tentando tomar lugar no seu coração, como você vai reagir quando você for contrariado? Se você busca poder? Com calma? Com tranquilidade? Não. Se você luta por poder, se poder para você é algo muito importante, você provavelmente vai reagir com ira e com indignação. Não é verdade? Se o poder, não posso perder poder, diante da menor ameaça que eu estou perdendo poder, eu vou reagir com ira e indignação. Se você tem um Deus rival, que é o dinheiro, o que vai acontecer se você tiver este Deus ameaçado? Olha, estou perdendo. Você vai reagir como? Se você, por exemplo, um Deus rival na sua vida é o desejo de aprovação, como você vai reagir quando esse desejo não for satisfeito? Por exemplo, há pessoas que se envolvem em imoralidade sexual, em impureza e paixões, porque estão em busca de um tipo de aprovação. Eles querem ganhar o amor de alguém, e ao buscar esse amor, o desejo de aprovação, é uma necessidade de estima, essas pessoas se envolvem. Em outras palavras, se existe um Deus rival na sua vida, lutando por espaço, você será mais tendente a ceder e ter comportamentos pecaminosos. Por isso Paulo diz assim: deixem a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos e até a avareza, que é a idolatria. Olha só, o de desejo de ter dinheiro, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Nós vamos reagindo de acordo com isso. Nós vamos avaliar cada categoria desses deuses. E como nós reagimos por causa desse Deus que busca encontrar lugar em nosso coração. Por exemplo, como é que eu reajo quando alguém falha em atender às minhas expectativas? Como é que eu reajo? Como é que eu reajo, por exemplo? Quer ver? Veja só, pessoas com necessidade de aprovação, como é que elas reagem quando alguém traz a ela uma palavra de correção, mesmo que seja para o bem dela? Como é que ela reage? Aceitando? Muito obrigado por ter me dado esse conselho. Ela reage, eu conheço gente que não sabe pedir perdão. Tem gente que, aliás, a Bíblia dá o conselho, eu estou tentando aprender a duras penas. Não corrija o tolo. Não corrija quem não quer ouvir conselho. Porque ele tem há um Deus rival na vida dele, e ele vai reagir como? Reagir com ira. Ele vai virar seu inimigo. Não corrija a pessoa, que ela vai virar seu inimigo. Estou dizendo para todos nós aqui, temos que avaliar, porque esses deuses rivais estão o tempo todo tentando encontrar lugar no nosso coração. Pergunte, como é que eu reajo quando alguém me corrige? Quando alguém me corrige. E mais ainda até, tem relação a Deus. Como é que eu reajo com Deus quando Ele não responde às orações do jeito que eu quero? Já pensou nisso? Quando Deus não responde como eu quero, como que eu reajo? Vai revelar um Deus. Porque se Deus é a razão da minha felicidade, não importa a resposta da oração. Mas se o meu Deus é o que eu quero que Ele me dê, eu vou reagir com ira quando Ele não responder. Eu conheço gente, falei isso aqui quinta-feira, que está brigado com Deus. Porque Deus não deu a ele a resposta que ele queria. Entendeu? Eu digo assim, briga com todo mundo, mas menos com Deus. Não tem como você ganhar. Entendeu? Pessoas que brigam com Deus, dizem assim, Deus não me deu o que eu queria. Então, necessidades. Por exemplo, quer ver um exemplo típico de alguém que tinha um Deus? Jonas. Jonas é o retrato típico dos cristãos. Porque, como diz o Norman Wright, todos nós precisamos compreender, para início de conversa, que nós somos seres paradoxais. Nós somos de ações e reações, de sentimentos complexos. Ele diz o seguinte, Jonas, vejam só, ele tinha no seu coração um ídolo. Sabe qual era o ídolo? O ídolo do nacionalismo exacerbado. O povo de Deus é o povo de Israel. Ninguém mais merece a salvação.
Somos só nós somos o povo escolhido, como se o escolhido fosse porque eles eram bonitinhos. Se eles foram escolhidos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, como nós somos salvos. Mas ele tinha a ideia do nacionalismo, o patriotismo, o nacionalismo pode virar um Deus. E para Jonas era um Deus. Os americanos estão enfrentando isso tremendamente. O nacionalismo tomando o lugar de um Deus. É um Deus. A pátria é mais importante do que Deus. Então, ele vivia com isso, o nacionalismo religioso. Olha, só nós somos salvos. Ninguém mais merece salvação. E aí Deus resolve perdoar o povo de Nínive que havia se arrependido. Qual que é o processo natural de qualquer pessoa sã? Se arrependeram, pessoa arrependida merece perdão. Jonas pensava o seguinte, não. Pessoa arrependida, desde que não seja ninivita, merece perdão. Se é ninivita, fogo neles. É assim que ele pensava. E ele ficou muito desgostoso, porque os ninivitas foram perdoados por Deus. Deus amou. E ele é o missionário, digamos assim, que fez o seu ministério com a maior má vontade do mundo. Porque missionário em geral faz o trabalho com muita boa vontade. Porque para ser missionário tem que ter muita boa vontade. Mas Jonas foi um missionário de uma tremenda má vontade o tempo todo. Aí, vejam só, olha o nível. Deus rival, nacionalismo, nós somos. Ele ficou raivoso com Deus. E depois Deus, então, vocês se lembram, ele deitou-se, sentou-se debaixo de uma planta. Deus fez com que aquela planta crescesse, desse sombra para ele. Depois veio um bicho, matou a planta. Ele sentiu o sol na cabeça ali. Aí ele já levantou, bravo, com certeza xingando, viu, gente? Entendeu? Reclamando, blasfemando. E Deus disse, olha, é justa a sua ira, Jonas. Você está reclamando porque uma planta, uma mera planta que nasce, morre, se perdeu? E temos lá tanta gente precisando ser salva em Nínive e você não se tocou por eles, você não se preocupou com eles. Queridos, motivações no coração de Jonas que levaram a reações. O Tim Keller diz que quando você puxa as emoções pela raiz, ela irá muitas vezes encontrar ídolos agarrados a ela. Estão entendendo essa dinâmica? Nós temos que avaliar o nosso coração o tempo todo. O que faz eu agir assim? O que eu faço? Eu agir com ira, com indignação, usar palavra inadequada, não demonstrar misericórdia por alguém. Muitas vezes é um desses ídolos rivais que estão sendo ameaçados. Seja o desejo de aprovação, de poder, busca de dinheiro, sucesso, boa forma, seja o que for, vai ser atacado e nós vamos reagir. Como eu e você lidamos com as frustrações? Como nós reagimos quando somos contrariados? São perguntas desse tipo que podem revelar ídolos. O Mahoney, C.J. Mahoney, diz que comportamentos pecaminosos, como esses que eu li agora, conflitos de relacionamento, modos de falar e reagir, podem revelar quais são os ídolos do seu coração. Vocês têm trabalho para a semana toda, viu, gente? É para passar a semana pensando. Olha o que ele diz, e ele é verdade. Eu costumo dizer lá em casa, já que eu tenho as psicólogas, que os grandes problemas dos cristãos não são teológicos, são psicológicos. Às vezes, até para defender uma posição teológica, às vezes a explicação é psicológica. Porque é o seu coração que está agindo e reagindo. Então, Mahoney, C.J. Mahoney diz que os comportamentos pecaminosos, conflitos de relacionamento, modos de falar e reagir podem revelar quais são os ídolos do coração. Então, Paulo diz, vivam movido pelas coisas do alto. O que realmente te move? Quais são os seus valores? Queridos, se você tem os valores celestiais, vejam só, se você entende que o teu valor vem daquilo que Jesus pensa de você, o que ele afirma a respeito de você, quem você é,
o quanto o que alguém pensa de você vai te abalar. O quanto? Muito menos, né, gente? Se você se lembrar, quando alguém discordar de você, quando alguém não dá o valor que você acha que merece, que você lembrar que o teu real valor está naquilo que Deus pensa de você, que você é um filho amado do Pai. Então, nós temos que avaliar isso. O que nos move? Quais são os nossos valores? Se os nossos valores são realmente eternos, queridos, o quanto uma variação negativa dos seus investimentos vai mexer com o seu coração. Até porque, aprendam, né? Investimento, você tem que pensar em longo prazo. Pensar em curto prazo, você não dorme. Entendeu? Então, para trabalhar com bolsa de valores, tem que ter sangue bem frio. Mas é isso, quer dizer, se o meu valor realmente é eterno, o quanto uma variação negativa momentânea de um investimento ou não ter feito um negócio que eu gostaria vai mexer comigo. O quanto? Eu diria assim, muito menos. Um pouquinho vai mexer porque nós somos humanos, mas muito menos. Então, queridos, como é que nós vamos reagir quando alguém estiver irado, indignado? Como é que eu vou reagir do lado de cá? Da mesma maneira? Nós precisamos, queridos, o apóstolo Paulo diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Viva movido pelas coisas do alto, viva movido pelos valores do alto. Desafio tremendo, como disse, para pensar a semana toda nessas perguntas. O que nos move, o que eu penso, o que eu busco, o que é prioridade na minha vida. Como identificar e remover os ídolos do coração? O apóstolo Paulo aqui nos dá 3 conselhos, 3 palavras que você pode guardar no seu coração. Pensar, buscar e viver. Então, o tempo todo, tem que me perguntar no que o meu pensamento está focado, quais são as minhas prioridades, o que eu estou buscando, e volto a dizer, sem se alienar, viver a vida, ser bom profissional, ser bom pai, ter uma boa carreira, mas dizendo assim, eu estou buscando algo por trás disso, e viver esses valores do reino de Deus. Não é um chamado à alienação, todos temos tarefas para realizar, contas para pagar, metas para atingir, mas é o chamado de pensar, buscar e viver, é para que você viva como cristão, reconhecendo que a nossa vida aqui é passageira. É viver aguardando a volta de Cristo. É viver sabendo que o que acumulamos no céu tem muito mais valor do que acumulamos aqui na terra. É uma mudança, queridos, para você mudar prioridades, focos e valores. Eu diria assim, muito simples de ser compreendido, muito difícil de ser vivido. Porque no dia a dia, nossa tendência é pensar unicamente aqui. Buscar o que está aqui, aliás, a vida cobra da gente. E viver aqui. Mas o nosso chamado é para sermos os melhores aqui, com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Pensando, buscando e vivendo. Você tem que falar com Deus essa semana dizendo, Senhor, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que significa na minha realidade que eu vivo, cada um vive uma realidade de estudante, dono de negócios, funcionário, dona de casa, aposentados, começo da vida, já na aposentadoria, não importa. Perguntar, Senhor, o que significa viver considerando as coisas do alto? Como é que na minha realidade eu posso viver, buscar e pensar nas coisas do alto? Porque só dessa maneira a gente consegue identificar e remover os ídolos rivais que lutam todo dia, viu, gente? Todo dia esses ídolos querem ocupar um lugar no nosso coração, um lugar que pertence somente a Deus. E que quando a gente tem Deus lá no centro, a gente vive a vida realmente que o glorifica. E é a vida verdadeiramente feliz. Por que eu tenho aqui falado sobre identificar e remover ídolos? Porque eles não trazem aquilo que eles prometem. Ídolos não trazem para a sua vida, apenas momentaneamente eles trazem a alegria, a felicidade, o sentido, a segurança, mas tudo passageiro. Só em Deus
nós encontramos alegria, significado, senso de identidade e segurança. Só nele, porque as outras coisas são passageiras. Ele é a âncora da nossa alma. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. E depois nós vamos cantar esta oração que diz que o Senhor reine no nosso coração, que é a sede das nossas decisões. Deus de amor, nós sabemos que todo dia temos uma luta para identificar e remover ídolos rivais em nossa vida, que tentam roubar lugar que só pertence ao Senhor. Leva-nos a viver uma vida muito coerente e cheia de realizações aqui na terra, mas sempre pensando, buscando e vivendo, dirigidos pelas coisas do alto, as coisas que têm valor eterno, as coisas que têm impacto significativo no reino de Deus. Sabemos que cada um de nós, na sua dinâmica de vida, enfrenta essa luta. Seja um junior ali na escola, seja um profissional no trabalho, um estudante na escola, na universidade, seja um dono de negócio, Senhor, seja uma dona de casa, um aposentado, todos nós, na dinâmica da vida, enfrentamos esse desafio. Mas nós sabemos, Pai, que o apóstolo Paulo fez uma escolha, renunciou a tantas coisas desse mundo, porque ele entendeu que a sua vida ancorada nas coisas do alto seria uma vida verdadeiramente feliz. Pai querido, faz uma obra em nossa vida. Leva-nos a fazer de maneira muito honesta as perguntas para nossa alma. No que nós temos pensado prioritariamente, o que temos buscado e o que nos move para vivermos assim, unicamente para a Tua glória. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.